comigo a sua Bíblia. Open your Bibles up No Evangelho segundo escreveu São Mateus, in Matthew capítulo de número 25. chapter 25. Enquanto as crianças de 7 anos abaixo And while the children under 7 years old, vão se retirar com as professoras. Enquanto você procura Mateus 25, while you look for Matthew 25, essa semana eu e minha esposa, this week me and my wife, nós tivemos a conversa com a pastora a Dorian, esposa do pastor Osiel, esposa do pastor Osiel, we spoke with the wife of Pastor Aziel, e a gente conversando sobre o encontro de casais. and we spoke about the marriage. Sabe, quando você tem uma conversa com alguém You know when you have a conversation with someone, e só daquela conversa você fica todo entusiasmado, empolgado? and in that conversation you get excited? Fui eu That was me e minha esposa. and my wife. Porque olhando pela vista do pastor, And looking visually at the pastor, você pensa que você já viu muita coisa, you think to yourself, you think you saw a lot of things você já already. ouviu muita You've coisa. already heard a lot of things E already. quando você ouve uma coisa que você entende, But when you hear something you understand, quando você observa, você percebe que é algo bom, when you notice that it's something o good, seu coração se alegra. your heart is joyed. E eu tenho certeza na minha alma And I have certainty in my soul de que esse encontro de casais that in this encounter of the married vai couples mudar muita vida. will change a lot of Eu estou lives. colocando a minha vida nesse encontro. I'm putting my life into this Eu estou encounter. colocando a minha vida conjugal nesse encontro. I'm putting my life into this encounter. Porque são 30 anos de casado. Because I've been married for 30 E years. se você pensa que você tem 10, 20 ou 30 anos de casado, And if you think you have 10, 20, 30 years of você marriage, não precisa de aprender alguma you think you coisa. don't need to learn anything else, É aí que o seu casamento está em perigo. that's when your marriage is in Porque nós trouble. temos que entender Because we need to que o understand mundo espiritual ele é ativo. the spiritual world is active. Como assim, pastor? How so, Pastor? O diabo ele é um tremendo estrategista. The deacon is a very big o diabo, strategist. the devil. Oh, the devil. O diabo é um tremendo estrategista. The devil is a great strategist. E ele sabe And he knows como agir, aonde agir. he knows what to do and when to do it. Observe que a função dele é a mesma: Observe that his function is the same: matar, roubar e to destruir. kill, to rob, and destroy. Mas ele muda as But he estratégias. changes his À medida strategies. que o tempo vai passando, While time as passes, coisas vão evoluindo. stuff will evolve. Ele vai evoluindo a sua forma de He's agir. gonna keep E se a igreja não evoluir And também if the church does not com a evolve palavra de also with Deus, the word of está God, sempre fazendo esta manutenção, and doesn't keep doing this maintenance, seu casamento pode estar em perigo. your marriage is in trouble. Mas deixa eu dizer algo para você Let nessa me tell you noite. something tonight. Os céus já estão movimentados nesse The heavens encontro. is already moving Os for céus this já estão encounter. preparados para aquilo que vai The vir. heavens is already prepared for Deus what is falou coming. comigo que vai acontecer coisas grandes e told me there's tremendas going to esse be mês big de things julho aqui na happening this igreja. Porque o céu já sabe Because the heavens que o already inferno know está se levantando. that hell is Mas nós rising temos a against última us. palavra. But we have the last E a última word. palavra vem do céu. last word comes A from última heaven. palavra vem de The last Deus. word comes from God. Então se prepare para esse encontro So casal. prepare for this Você encounter. que ainda of the não married fez a sua couples. inscrição, You who haven't gotten your ticket faça yet, o quanto antes. get your tickets. Não deixe passar. Don't let this. Se você não date tiver pass. condição If you don't have the conditions to financeira, get the ticket, eu quero financially, abençoar o seu I want to casamento. bless your marriage. Eu quero abençoar a sua I vida. want to bless your life. Eu quero abençoar a vida da sua esposa. I want to bless the life Eu of quero your wife. abençoar a vida do seu I want to esposo. bless the life of Porque your quanto husband. vale a sua alma? Because how much is worth your soul? É isso que eu estou pensando. That's what I'm asking. Amém, gente? Amen. Mateus 25. Matthew 25. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. At that time, the kingdom of heaven will be like 10 virgins who took their lamps and went out to meet the groom. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. 5 of them were foolish and 5 were wise. As loucas, tomando as suas lâmpadas, When the não foolish- levaram consigo azeite. When the foolish took their lamps, they didn't take oil with them. Mas as prudentes, essas levaram azeite em suas vasilhas
com as suas lâmpadas. But the wise ones took oil in their flasks with their lamps. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. When the groom was delayed, they all became drowsy and fell asleep. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. In the middle of the night, there was a shout, "Here's the groom, come out to meet him." Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Then all the virgins got up and trimmed their lamps. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. The foolish ones said to the wise ones, "Give us some of your oil, because our lamps are going out." Verso 9, obrigado. Mas as prudentes responderam dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. The wise ones answered, "No, there won't be enough for us and for you. Go instead to those who sell oil and buy some for yourselves." E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. When they had gone to buy some, the groom had arrived, and those who were ready went in with him to the wedding banquet, and the door was shut. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Later, the rest of the virgins also came and said, "Master, Master, open up for us." E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. He replied, "Truly, I tell you, I do not know you." Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Therefore, be alert, because you don't know either the day or the hour. Senhor nosso Deus, Lord our God, está diante de nós a Tua we palavra. have before you your word. Nós temos temor e tremor à Tua We palavra. have fear of your word, O God. nosso coração, ele se estremece quando lemos a Tua palavra. Our heart is joyed when we read your word. Senhor, por isso nesta noite That is why tonight, Lord, pedimos que a Tua palavra entre no nosso we ask coração that your word comes into our e hearts. faça o que lhe apraz, And do, Lord, your will, porque a palavra é Tua because the word is e yours. nós estamos aqui apenas And we are here only para falar, to talk, para ser uma voz, to be a voice, para transmitir a mensagem to da Tua transmit the palavra. word. Que a Tua to your palavra people. encontre cada coração May nessa your word noite encounter the hearts of e all of faça o these que children ela here. quer fazer, And do what is your em will nome de Jesus. in the name of Jesus. Amém. Amen. Tome seu assento, por You may be gentileza. seated. Capítulo 25. Matthew chapter 25. Ele é conhecido como a continuação do sermão profético. It is the continuation of the prophetic Ele word. também é conhecido como a parábola das 10 virgens. It is also known of the parable of the 10 virgins. Jesus começa falando sobre alguma coisa que estava por vir. Jesus was talking about something that is coming. Ele começa a contar para os And he discípulos starts to tell his disciples em in parábolas. parables. Parábolas são assuntos como ilustrações. Parables are like expressions. E Jesus estava ilustrando para os discípulos And Jesus was giving them an que expression dias terríveis that viriam sobre a terrible days are terra. coming to the world. Jesus estava dizendo para os discípulos Jesus was telling the que o disciples momento da abundância iria cessar. the moment of lack of abundancy will Jesus estava end. dizendo para os discípulos Jesus was telling the para disciples que eles se for them preparassem to prepare para o que estava por vir. for what was coming. Os discípulos estavam tranquilos. The disciples were Os relaxed. discípulos sentiam seguros. They felt secure. Os discípulos sentiam à vontade They felt at good ease com a presença de with Jesus. the presence of Jesus. Mas Jesus estava dizendo: But Jesus was saying, vai haver um momento there's going to be a que eu não vou moment estar mais com vocês. that I will not be here with you. Aí é And this o is dia em que vocês precisam estar mais firmes.
firmes. the day you will be needed to Aí be more é o firm. momento em que vocês precisam estar mais preparados. This is the moment you need to be more prepared, Porque toda multidão, because every crowd, todo povo, all people ele precisa de um líder. needs a leader. Toda a história de Israel, In the story of você Israel, vai ver que Israel tinha um líder. you will see that Israel had a Israel leader. deixou de receber a liderança de Deus Israel stopped e trying to get procurava a leadership from liderança God de um homem. and looked in leadership in E man. Deus obedeceu, And God respeitando a atitude e o desejo de Israel. respected their wish Deu a eles o primeiro rei. and gave them their first De king. lá em diante, And go on, o homem passou a ser governado mais propriamente dito por uma pessoa. the man was used to govern these people. Não que o homem não fosse governado por uma pessoa. Not that a man was Deus sempre governed by levantou someone. líderes. God always lifted up Deus sempre levantou leaders. homem. He gave a man, Deus sempre levantou uma pessoa someone com uma palavra de with autoridade the power of para authority guiar o povo. to guide the E agora people. nós estamos diante dos And now we are discípulos, before the aqueles disciples, que andaram com those Jesus who walk with por Jesus 33 for 33 ou 33 anos e meio. or 33 and a half years. Estavam acostumados They were used a to ouvir this, a voz do seu líder. to hear the voice of their Jesus leader. mesmo disse Jesus said, e mandou Mateus escrever. told Jesus Escreve, to write Mateus, this. He told Matthew to que write as minhas that ovelhas, my sheep, elas ouvem a minha voz. they hear my voice. Escreve, Mateus, Write, que Matthew, as minhas ovelhas, that my sheep, elas reconhecem a minha they voz. recognize my voice. Todo homem, Every man, todo povo, every person, toda congregação, every congregation, eles têm um they líder. have a leader. Israel tinha um líder. Israel had a leader. Os discípulos também tiveram um disciples had a líder. leader E agora also. Jesus, And now Jesus, que era o seu líder, who was their leader, não estaria mais were com not eles. no longer there. Jesus disse: And Jesus said, haverá dias difíceis there will be difficult que days vocês vão procurar por mim. you will seek E eu não me, vou estar and I will aqui. not be there. No capítulo 24 do Evangelho segundo escreveu São Mateus, In Matthew chapter 24, Jesus começa contando, Jesus started by saying, falando do sermão profético. talking about the prophetic Ele sermon, falava do princípio de dores. and he talked about the beginning of hard Algo que times, iria a vir sobre eles. times that were coming for them, Algo que viria sobre a vida deles. times that were going to E be eles on their precisavam lives, estar preparados. and they needed to be prepared. No verso de número 15 In verse 15 e no verso de número 29, and 29, Jesus continua a contar a história da grande tribulação que viria. Jesus was talking about the great tribulation that was No coming. verso 15 ele fala da grande tribulação. He talks about this great E aqui eu quero tribulation. abrir um parênteses para dizer And I para want você: to open a parenthesis for existe you. uma grande diferença There's a big difference em tribulação in e tribulation grande tribulação. and great tribulation. Talvez alguém que está sentado agora, Maybe somebody that is seated now, talvez alguém que vai me ouvir na internet, maybe someone's going to hear me in the está ouvindo muita internet. mensagem por aí, They're hearing a lot of words dizendo que nós estamos vivendo saying that we are living in dias de grande tribulação. times of the great Mas não é tribulation. isso que a Bíblia But diz. that's not what the Bible A Bíblia tells us. diz The Bible que o says tempo e o período that the time and em the que nós period estamos vivendo that we are living right são now períodos de tribulação. are the times of Jesus tribulation. disse para os discípulos: Jesus told the haverá disciples, dias there will be em days que vocês serão tremendamente perseguidos. that you will be tremendously Haverá persecuted. dias que vocês serão levados à justiça. You will be taken for justice. Vocês serão espancados. You will be spanked. As pessoas vão trair você. People are going to betray you. O dia será muito difícil. The days will be very Os hard. problemas vão The aumentar. problems will be a E a Bíblia lot. diz que And the Bible por says, aumentar a iniquidade, while the iniquity por rises, aumentar o pecado, and while the sin por rises, aumentar o coração, a maldade do coração while do the homem, evil hearts o grow, amor de muitos the love of many se esfriará. will get colded. O que é isso? What does that São mean? períodos de That tribulação. means period of Jesus disse para os tribulation. discípulos: Jesus told the disciples, clame, seek me, ore, pray, busque a minha presença. seek my Estai presence, firme na minha be presença. firm in my Esteja presence, firme na minha casa. firm yourself in my house, Esteja em comunhão comigo. have communion with Porque se me. você tiver comunhão Because if comigo, you have communion você vai with me, entender you will understand os períodos que estão vindo sobre a the terra. periods of time that will Mas be Jesus coming. também falou But Jesus also que said haveria um período that there will be a de period of time grande of tribulação, great tribulation aonde as pessoas where people sofreriam will suffer muito mais a lot more
perseguições. a lot more Se alguém está me persecution. ouvindo, If someone is hearing está me, pensando they're thinking que o que você está enfrentando what you are são encountering momentos difíceis, are hard eu times. quero dar um conselho para I você. want to give you some São advice. períodos de tribulação You're having que eu periods e of você estamos tribulation vivendo, that we're living in right mas haverá now. dias But there will be que days vão exceder that will be much a greater tribulação, this que a tribulation. Bíblia chama And the Bible de calls período this, de grande tribulação. the Bible calls this the great tribulation. Pessoas não vão resistir. People will not resist. Certa vez eu ouvi alguém dizendo: Once I heard someone se eu say, não for salvo if agora, I'm not saved right now, no período da in the graça, period of grace, se eu não for salvo if I'm agora, not saved right eu vou now, esperar I'm going to wait. depois do arrebatamento, After the rapture, eu vou esperar I will be no período da grande tribulação. in the period of the great Deixa eu dizer algo para tribulation. você. Let me tell you something. É hora de você estar preparado It's time for you agora. to prepare yourself É hora right de now. você estar preparado It's agora. time for you to be Não prepared queira now. enfrentar a grande You don't tribulação, want to live the great porque a grande tribulation. tribulação não foi feita Because the great tribulation nem was para not mim e made, nem not para for você. me or for you. A Bíblia diz But the Bible que no says período da grande tribulação, that the period of the great se você tribulation, acha que está if quente, you know it's hot right hoje eu now, estava vindo para cá, yesterday I was o coming back termômetro here, do meu carro the temperature in my car estava marcando 103. was saying it was A 103 Bíblia diz Fahrenheit. que The no Bible período says da grande tribulação, that in the period of the o great sol vai tribulation, aumentar a sua força the sun is going to get 7 hotter. vezes mais. 7 times hotter. Eu não quero ficar aqui I do not want na to stay grande here tribulação. in the great E eu vou tribulation. subir I'm going to quando eu rise ouvir o soar da última when I trombeta, hear the trumpet porque Deus sing. está permitindo Because God is que allowing eu e você me and you passemos pela tribulação to pass through para tribulations não enfrentar a to grande not tribulação. encounter the great tribulation. Por isso, This is why Jesus, Jesus, Deus, God, permite permits que Mateus escreva o capítulo 25. Matthew to write chapter 25. Mais uma vez, Once more, Jesus fala Jesus says, através de parábolas. talks through parables, E essa parábola, and this parable ela é tão conhecida. is very well known. Quantas vezes você já ouviu alguém pregar? How many times have you heard this sermon? Quantas vezes você já ouviu alguém ensinar? How many times have you heard someone teach on this Mas eu passage? estava sentado ali hoje. But I was sitting on my seat today, Talvez and maybe na próxima semana next week ou no próximo culto, não sei, or next service, eu possa pregar a mensagem que eu iria pregar hoje. I can preach the word I was going to give E o today tema da minha initially. mensagem era chamado para edificar The theme of my message was called to edify e não retardar a obra. and not to hold back the work. Mas Jesus falou comigo. But Jesus told me, Alguém aqui nessa noite someone here tonight precisa ouvir essa palavra. needs to hear this word. Deixa eu dizer uma coisa para você. Let me tell you something. Se eu sou o primeiro a dizer If I'm the first to say this, que aqui nessa igreja that here at this church, nós somos movidos pelo Espírito, we are moved by the Spirit. se o Espírito falar comigo If the Spirit talks e to eu me não ouvir a sua voz, and I do not hear His voice, eu sou o primeiro a estar mentindo para você. I'm the first to be lying Mas eu to tenho you. coragem suficiente But I have enough para courage dizer para você nesta to noite tell you que a tonight palavra que eu estou that the pregando, word I am ela preaching, não partiu da minha it mente, didn't come from my ela não mind, partiu da minha It vontade, didn't come from my mas da want, vontade de Deus, but from the will of que se God. importa com a sua vida. that matters, that cares about your life. O verso 1 do capítulo 25, Verse 1 of chapter 25, Mateus escreveu: Matthew wrote, Então o reino dos céus, at the time of the kingdom, ele será semelhante a 10 virgens, it will be like 10 virgins que tomando as suas who lâmpadas, took their lamps saíram ao encontro do esposo. and went out to meet the groom. A primeira coisa que eu vejo nesse primeiro The versículo first thing I see in this first é verse que o reino dos céus, is that the kingdom of heaven ele está para acontecer. is coming to happen still. O que é isso, pastor? What does that mean, Pastor? O que significa é que Deus está dizendo, What that means is God is saying, através da parábola de Jesus, through this parable of que Jesus virá Christ, tempo
ainda. that this time still, Lembra que eu disse remember when I said, que nós não estamos vivendo na grande tribulação, mas a tribulação. we're not living in great tribulation, but only tribulation. Em outras In palavras, other words, Jesus sabia que os discípulos Jesus knew the eles disciples iriam passar would dificuldade. go through difficulties. Ei, Jesus sabia que eu e você Jesus knew me and you iríamos estar vivendo dias terríveis. will be living hard times. Iríamos estar vivendo dias de muita dificuldade. We will be living difficult times. Nunca se ouviu falar We never heard em tamanha problema econômico nos Estados Unidos como estamos vivendo agora. as much economic problems that we are seeing Nunca today. se ouviu falar We have never heard numa crise econômica como estamos vivendo agora. of this crisis, this economic crisis we're living in Escute right o que eu now. vou dizer para você. Listen Nunca to se what I'm ouviu saying. falar You've never heard numa inflação tão alta quanto estamos vivendo agora. of a greater inflation that we are living in right Deixa eu now. dizer algo para você que é recém-chegado nos Estados Unidos. Let me tell you something that one of you that just got here from Talvez to alguém chegou America. aqui alguns anos atrás ou mais velho do que eu. Maybe you recently just came here from another country. Mas alguém sabe que há 30 anos atrás, But someone knows that 30 years ago, quando eu ia colocar a gasolina no meu carro, when I go to put gas in my car, eu pagava 50 centavos o galão. I paid 50 cents a gallon. Eu me lembro, gente, I remember que quando eu ia no supermercado, that when I went to the supermarket, eu ia com $100. I went with $100. Eu trazia 4 carrinhos empurrando para casa. I came home with 4 carts full. Outro dia eu fui no Publix Last week I went to com Publix $100. with $100. Eu trouxe 2 bags comigo. I went home with 2 bags. Sabe o que é isso? You know what that is? É a multiplicação The das dificuldades nos dias. The multiplication São of momentos de difficulties in these tribulação. times. Moments Você of tribulation. trabalha You work trabalha and work e não consegue ver o sucesso do and seu cannot see dinheiro. the success of your Pastor, money. mas o senhor tem pregado Pastor, but you've que Deus vai me preached abençoar, that God was going que to Deus vai bless me us, prosperar. that God is going to Aí prosper que us. está o milagre de servir a This is Jesus. the miracle of serving Não é Jesus. $100 que vai fazer você It's rico. not $100 that's going to make Não é you rich. $1 milhão na sua conta que vai fazer você Not $1 feliz. million in your account Mas that's é a going to make you comunhão happy. com Deus. But it's the É a communion with comunhão God. com o Espírito It's the Santo. communion with the É o Holy relacionamento Spirit. com It's the Deus. relationship you have with God. Por isso Jesus disse This is why Jesus said que o reino dos that the céus kingdom of heaven será semelhante. will be similar, Ou seja, vai acontecer ainda. will still be happening. Então What's se going to happen? prepare. So prepare yourself, Porque por enquanto because while nós não estamos na grande tribulação, right now we're not in the mas great nós estamos no tribulations, período chamado tribulação. but we're in a moment of Haverá tribulation. problemas. We will have Haverá problems. lutas. There will be fights. Haverá dificuldades. There will be difficulties. Haverá problemas. There will be problems. Mas ouça-me. But listen to me. A proteção de Deus, The protection of o God, cuidado de the Deus, care of a God, mão de Deus the hand of está God sobre a is sua over vida. your life. E no reino dos céus, And the kingdom of heaven conta a história de 10 moças, speaks about 10 virgins, 10 mulheres 10 women que eram virgens. who were virgins. 5 delas eram prudentes 5 of them were wise e 5 delas eram and loucas. 5 were foolish. Quando eu olho para Mateus capítulo 25, When I look at Matthew 25, a primeira coisa que eu vejo, the first thing I see o reino dos céus está se preparando is the kingdom of heaven is preparing para algo grande que está para for acontecer. something big that is going to Eu happen. vou repetir. I'm going to repeat A this. primeira, Jesus, senti Deus aqui. A primeira coisa que eu vejo quando eu leio Mateus The 25 first thing I see when I read Matthew é que o 25 reino dos céus is the kingdom of heaven está se preparando is preparing itself para algo maior que está para for something acontecer bigger that na is going to terra. happen here on earth. Segunda coisa que eu vejo em The Mateus second capítulo thing I see 25 in Matthew é que 25 existem 2 grupos de pessoas. that there's two types of people O that primeiro exist. grupo The first group são os prudentes. are the wise. O segundo grupo The second são os loucos. are the foolish. O primeiro grupo The first group são aqueles que andam are
are those that walk preparedly. O primeiro grupo The first são group aqueles que estão na presença de is the Deus. one that's in the presence of O God. primeiro grupo The first group são aqueles que estão preocupados is the one that is em worried manter a sua vida com comunhão. in maintaining communion with Agora o God. segundo grupo And the second group, é aqueles que não estão nem aí. the second one is the one that doesn't care about Eles vão anything. na igreja They go to church, quando vão na and igreja, when they do go to porque church, estão pensando because they think que vão viver eternamente that they'll have life eternally nessa terra. in this world. Mas o primeiro grupo não é assim. But the first group isn't like Eles this. sabem They know que nós estamos vivendo that we are living numa fase de preparação in a phase of para algo grande preparation que for está para something big acontecer. that is going to happen. E a história diz, And the story tells us, ainda nessa parábola, even in this parable, que o segundo grupo, that the second group que é chamado de loucas, that is foolish, elas tomaram as suas lâmpadas they took their lamps e não levaram azeite com elas. and didn't bring enough oil with them. Ou seja, Or that means elas não estão nem they aí didn't care se as coisas estão acontecendo para lá ou para cá, if things were happening over there, over here, se o pastor está preocupado com as ovelhas ou não está, or if the pastor is caring about his sheep or se o not, pastor está preocupado com a alma, com a vida deles ou não está. if the pastor is worried about their spirit or Esse primeiro not. grupo são The aqueles first group is que that não estão nem aí don't care em ler a palavra de Deus, in reading the word of God em desviar-se do pecado, and fighting sin, porque a Bíblia diz because the Bible que says, eu, como prudente, me as a wise a man, minha atitude my é attitude is fugir to resist da aparência do mal. resist evil. O primeiro grupo The first group é aqueles que vêm na igreja, is the one who comes to church, sentam no banco, sits in their e aqui seat, vou dar um conselho para os and I'm going to give jovens some advice e to the para os youth and adolescentes for the adolescents, e também para alguns irmãos but also to some que brothers and vêm, sisters sentam no banco, that come and sit in ao the invés seat, de estar adorando a and Deus, instead of worshiping estão God, conversando com o vizinho do lado o they're tempo talking to todo. their neighbor. Ao invés de estar levantando a sua mão para adorar, Instead of lifting up your hands to eles estão na pray, internet. they're on the internet. Esse primeiro grupo This first é group chamado de louco. are called foolish. Jesus disse: Jesus said, aquele que não presta the atenção, one that doesn't focus, aquele que não está interessado the one that is com o uninterested mundo espiritual, with the spiritual ele é world, louco. they are foolish. Ele é louco They are porque ele foolish não sabe because they don't que a know eternidade é preciosa, that the eternity que a is eternidade é precious. valiosa. Eternity is Mas o valuable. primeiro grupo, But the first group, sabe como é que ele vem para a you know igreja? how they come to church? Ele já vem They adorando. come already Ele worshiping. pode ter passado o problema. Maybe they went through problems. Amanhã ele sabe que não vai ter coisa para Tomorrow resolver o they seu know they problema, won't have these mas problems ele solved. vem adorando a But they Deus. come and worship God O primeiro anyways. grupo, The first group, ele não perde o culto. they don't lose service. Ele vem na terça They come to e ele liga Tuesday. na sexta para o And they pastor. call Friday to the pastor. Pastor, vai ter culto. Pastor, will there be São service? aqueles que querem estar na presença The de ones Deus. that want to be in the Eles presence of amam a God, palavra they de love Deus. the word of God. E o verso 4 diz: And verse 4 says, as prudentes the wise ones levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. they took oil in their flasks with their lamps. Ouça-me isso. Listen to me. Ouça-me. Listen to me. Por que que os prudentes, Why do the wise eles levam consigo azeite nas suas lâmpadas? Why did they take oil in their flasks with their lamps? Porque eles não sabem Because they don't know a hora que virá o noivo. the time that the groom is coming. Deixa eu fazer uma pergunta para Let me você. ask you a question. Quando você vai viajar When you go to travel, daqui para Orlando, vamos usar Orlando como exemplo. here to Orlando, let's use that as an Eu example. não sei quantos litros, quantos galões de combustível você coloca I no don't seu know how carro. much gallons of gas you use to go to Mas se Orlando. você for sair daqui para Orlando, But if you leave here to go to Orlando, você abastece ou não abastece o do you seu put carro? gas in your car or not? As prudentes The wise ones são aquelas are the ones que têm combustível no seu carro. have enough gas
gas in their tanks. Por isso que muitas vezes da igreja That's why a lot of times in church, parece que o pastor é um babysitter. it seems like the pastor is a babysitter. Ele tem que ficar ligando a semana toda pro irmão, He has to call porque the se brother ele and não sister all ligar, week long, because o if he irmão doesn't fica call, triste. because the brother or sister will get Parece que o upset if he pastor é doesn't um call. babysitter It's like the pastor is a de babysitter. homens crescidos, velhos e maduros. Men that are wise and older. Porque se o pastor chamar a atenção, Because if the pastor gets ele their, fica bravo. calls for Ele their não volta attention, na they get igreja. mad. They don't come back to Sabe o que church. que é isso? You know what that means? São pessoas Are loucas people that are foolish, que não têm azeite, that don't have enough que não têm oil, combustível. don't have enough Porque gas. se ele tivesse Because combustível, if they had enough ele gas, estaria cheio o suficiente de Deus they would be filled enough para from God deixar que os pequenos problemas to not let the small não problems tirasse ele da presença de Deus. take him away from the presence of God. E o verso 6 And verse 6 é o says, que mais me chama a atenção. this calls for my attention the Porque most. no verso 6, Because in verse 6 it says, no 5, vamos começar do 5. let's start on 5. O 5 diz assim: The 5 says, e realmente, and when o noivo tardou-se. the groom was delayed, Lembre-se, remember this, essa é uma parábola. this is a parable. Não havia acontecido. This didn't really Jesus happen. estava jogando lá para frente, Jesus was throwing that in front. dizendo vai In acontecer. the future, it's going to E na happen. contagem da história, And while the story is being told, na contagem da parábola, while the parable is being Mateus told, escreveu: Matthew e wrote, verdadeiramente and truly, o noivo ele atrasou. the groom was late. O noivo atrasou. The groom was E late. quando o noivo atrasou, And when the groom was delayed, todas aquelas estavam dormindo. they all became drowsy Uma and fell coisa me asleep. chama a atenção aqui Something that agora, calls for my attention que right não now. foram as loucas que It dormiram, wasn't the foolish that não slept. foram as prudentes que It dormiram, wasn't the wise that mas slept. foram todas que But it was dormiram. all of them Sabe who o que que slept. Jesus estava You know dizendo? what Jesus was saying through Que no this? momento da sua vida That in a moment of your você life, pode até you adormecer. can be tired. Porque escute o que eu vou dizer para você. Listen to what I'm going to say. Os problemas The problems não vêm para te matar. are coming to kill Porque you. os problemas Because the problems não têm poder para te matar. Don't have the power to kill Lembre o que you. que Deus disse para Remember Jó? what God told Job? Toque em tudo que Jó tem, Touch everything mas that não Job toque na has, vida but don't dele. touch his Os life. problemas não têm poder para te matar. Problems don't have the Não power tem to poder touch para you. tocar na sua They don't have vida. the power to touch your Pastor, life. mas então para que vem os problemas? Pastor, so why does they have problems? Para te fazer adormecer. To make you sleepy, Para te fazer adormecer. to make you drowsy. Por que uma semana? Me responda. Why does 1 week, Me responda. respond me, Answer me. answer me, Por que uma semana você está crente demais? why is it that 1 week you are so Christian E uma semana você não está crente? and then the next week you're not as Porque Christian? você está dormindo? Because you're sleeping. Por que uma semana você quer orar todas as madrugadas? Why is it that 1 week you want to pray to God early, Mas outra semana você não quer orar? but the next week you don't want to Por pray? que você não consegue vir o mês todo na igreja? Why can't you come to church the whole month? Por que For the você whole não month? consegue vir na igreja o ano todo sem faltar um culto? Why can't you come to church without missing Não one day in the existe whole ninguém year? melhor do que ninguém There's aqui. no one better than anyone Não here. existe ninguém melhor do que ninguém There's aqui. no one better than anyone in Mas here. existem pessoas aqui But there are people that que eu here posso contar no dedo that I can count in my de uma fingers mão on one hand, e não chegaria nem na mão toda. and I wouldn't even get to all Mas my estão aqui fingers. todo culto, But they're here every estão aqui service. toda vigília, They're here every estão vigil. aqui toda a programação, They're here in every estão aqui proclamation. todas as vezes que a gente precisa. They're here every time we Sabe need o que them que é here. isso? You know what that is? São pessoas They're people que estão dormindo às vezes who are sleeping por sometimes causa dos problemas. because of the problems. Mas quando ele vê que ele está But tosquenejando, when they see querendo that they're dormir, drowsy, ele levanta they rise e diz: up eu tenho azeite and na they minha said, "I have lâmpada. oil in Não my vai lamp. faltar luz na I'm minha not going vida. to lose Não luz. vai faltar luz na There minha will not be casa." light that will be drowned in my life. Verso 7. Verse 7. Então todas aquelas virgens Then all the virgins se levantaram got up e prepararam as suas lâmpadas. and trimmed their lamps. Olha aqui o cuidado que você precisa Look ter. at the carefulness you need to have. Eu vou dar um conselho para I'm going to você. give you some advice. Você já deve ter ouvido isso várias vezes. Maybe you've heard this a lot of times already. A importância de você estar
conectado. The importance of you being connected, A importância de você estar congregando. the importance of you congregating. Porque você precisa estar conectado com a videira que é It's Jesus. necessary that you are connected to Jesus Você Christ. não é corpo, You are not the body, mas você é membro do corpo. but you are a member of the body. Quando o membro é desconectado do corpo, When the member is disconnected from the body, às vezes o sometimes Espírito Santo, the Holy ele Spirit fala comigo de madrugada. speaks to me early Ele me morning. fala comigo de madrugada. He speaks to me E eu me early lembro que um morning. dia eu estava dormindo. I remember once I was sleeping. Era altas horas da noite. It was very, very late. E eu me lembro que o Espírito Santo falou isso comigo. And I remember the Holy Ele Spirit falou: told meu me, filho, my son, sabe por que que um membro, you know why one member ele não consegue viver fora do corpo? cannot live one member cannot live disconnected from the body? Porque se ele se desconectar do corpo, Because if it's disconnected, ele morre e ele he apodrece. dies and rots. Corta o seu dedo. Cut your finger Ninguém off. vai querer cortar. No one's going to want to cut their finger off. Corta o seu dedo e coloca ele do lado. But if you cut your finger off and put it to the O que side, que é o seu dedo? what will your finger do? Ele é membro It's a member do corpo. of the body. Por que que existem pessoas? Why are there people? E isso aqui é muito sério que eu vou dizer. And what I'm about to say is very O serious. verso 7, Verse 7, escuta o que eu vou dizer aqui, listen to what I'm about to porque say. não sou eu que estou dizendo. Because it is not me that is speaking. Primeiro é a palavra de Deus. First, it is the word of God. Segundo, o Espírito Santo me falou Second, the Holy Spirit para told falar me isso para você hoje. to tell you this Ele today. disse no verso 7, He said, verse então 7, todas aquelas virgens then all the virgins se levantaram got up e prepararam as suas and trimmed their lâmpadas. lamps. Nós temos aqui dentro da igreja We have here in church dois grupos de pessoas. two groups of people. Olha, essa é a verdade da palavra de This is Deus. the truth of the Não word tem of como God. correr disso. There's no way to Não run tem from como this. fugir. There's no way to run Eu from vou this. falar para o primeiro grupo. I'm going to speak to the O first primeiro group. grupo é o louco, The first group is que the não se wise preocupa com nada. that do not worry about Que vem na anything. igreja, não tem compromisso. You mean Que vem na foolish. igreja, The foolish que vem na igreja não tem compromisso. that come to church with no Que vem na compromise. igreja não se torna membro. That come to church and don't Que become acha a que a member. igreja é um clube. That think the church is a club. Eles são loucos. They're the Porque não foolish tratam a igreja como parte da palavra e do corpo de Deus. because they don't treat E church as esses the já word of estão God. automaticamente And automatically perdidos. they are lost. Porque são como aquela dracma perdida dentro da casa da mulher. Because it's like the silver coin that is Era lost outro in the exemplo woman's que house. Jesus disse. It is an example of Era what uma Jesus said. dracma, uma moeda It is a silver coin perdida dentro da própria that is casa. lost in the house of God. Agora o segundo grupo. And the second group, Preste atenção no que eu vou dizer para pay você. attention what I'm about to say. Eu acredito I believe que você that you é o grupo are a que group tem que ficar mais atento. that need to be more attentive. Porque a Bíblia diz, Because the Bible chama says, você de prudente. it calls us wise. Quem é o prudente? Who is the O wise? homem de Deus, A man of God. a mulher de Deus, A woman of God. o homem que ora, A man who prays. a mulher que ora, A woman who prays. tem comunhão com o Who has Espírito, communion with tem the Spirit. oportunidade, Has opportunities prega a palavra, to preach the word. evangelista, To evangelize. evangeliza, ora Pray. por enfermos, Pray over canta, sickness, worship, toca. play for Ele é uma instruments. pessoa que está ativa dentro da igreja. It is somebody that is active É within the church. membro que está conectado no A corpo. member connected to the Agora body. preste atenção. And now pay attention. Muito cuidado, Be careful porque alguém that somebody vai querer se aproximar de você. might want to come E towards esse you, alguém, get close to you, and ele this não vai someone, aparecer com dois chifrinhos, they're not going to look like they have two horns, garfo na mão a fork, a e uma pitchfork in cauda their hand, comprida e todo vermelhão incandescente como fogo. and a tail and all Ele red. vai usar alguém He's going to use para se someone aproximar de você. to get close to E aí you. você, o que vai acontecer? And what's gonna happen Você to vai you? começar a ouvir essa You're pessoa. going to start hearing this E essa person. pessoa vai trazer notícias ruins para And this você. person is always going to have Vai bad falar do news. irmão. He's going to talk about the Vai falar do neighbor. vizinho. He's going to talk about your Vai neighbor. falar da igreja. He's going to talk about the Vai church. falar dos He's going dias. to talk about the Vai falar days. do rapaz que filma. He's talking about the media. Vai falar do filme, do, He's gonna- do som que está alto. He's going to talk about the media team. Ele vai tentar de todas as formas He's going to try in every way apagar de você to turn you a off chama do Espírito. the Ele vai fire of the tentar de Spirit. todos os He's jeitos going to try in every te
tirar de você to take away o azeite que você tem na sua the botija. oil that you have in your lamp. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Pastor, why are you saying all this? Porque eu conheço. Because I know. São mais de 25 anos I have 25 years diante de of uma igreja, experience in a church. diante de um povo, With e a gente people. vê pessoas todos os dias We see people que eles every são day muito animados, that are cheios de Deus, full of da God, graça de Deus, by the grace mas of de God, repente but soon enough, ele esfria, they get cold. ele apaga. They turn off. Sabe o que é? You know what that is? Verso 7. Verse 7. Então todas aquelas virgens, Then all the virgins, porque os dois grupos estavam dormindo, because both groups of virgins were se sleeping, levantaram they got up e prepararam as suas lâmpadas. and trimmed their lamps. Ou seja, estavam dormindo, So they were sleeping, ouviram o barulho. heard a noise. Qual foi o barulho? What was the noise? Verso 6. Verse 6. Ouviu-se um grito. They heard a shout. Ouviram um grito. They heard a shout. E que grito é esse? And what shout was this? A Bíblia diz, The Bible says, fazendo agora um paralelo com esse texto, com outro texto, making a parallel with this text and another a one, Bíblia diz que ao soar, the Bible says that ao soar da última trombeta, the sound of the quando trumpet, Jesus voltar, when Jesus comes back, haverá um barulho, there will be a sound. haverá um barulho There will be a que sound somente aqueles that only que those têm o óleo do Espírito who have the oil é of que the vão Spirit poder ouvir will esse be able to barulho. hear this Por trumpet. isso preste atenção, For this, para pay que você não attention fique dormindo so that you will not be still e sleeping cochilando nos seus and problemas. drowsy in your Verso problems. 7. Verse 7. Então todas aquelas virgens Then all the virgins se levantaram got up e prepararam as and suas trimmed their lâmpadas. lamps. Verso 8. Verse 8. E as loucas The foolish disseram às prudentes: said to the wise ones, dai-nos do vosso azeite, give us some of your oil, porque as nossas lâmpadas se apagam. because our lamps are going out. Vou repetir. I'm going to repeat. Dai-nos Give us do vosso azeite, some of your oil, porque as nossas lâmpadas because our lamps se apagam. are going out. Você se lembra Do you remember que eu usei uma ilustração que para você fazer uma viagem, that I used an illustration here about traveling? você precisa colocar óleo, combustível no seu carro? You need to put gas in your tank. Ao longo da minha jornada, During my journey, eu vou me usar como exemplo para você. I'm going to use me as an example for you. Alguém me perguntou certa vez, Someone asked me once, alguém me disse certa vez, someone told me once, e não foi uma vez, and it wasn't just once, não foi duas it vezes, wasn't just twice, foi várias it was vezes. many times. Por que o pastor de vocês é tão animado? Why is our pastor so active? Vou abrir meu coração para vocês I'm aqui going to agora. open up my heart for a moment. Muitas vezes A lot of times, eu venho de casa para cá I come from home pensando, thinking, eu vou chegar na igreja, I'm coming to church, vou sentar naquela cadeira, I'm going to sit in my seat, vou ficar quietinho, I'm going to be quiet, vou deixar o pastor Silvani dirigir o culto, I'm going to let Pastor Silvani vou deixar os drive the, pastores dirigir o culto, I'm going to let the pastors vou run the deixar o louvor service, cantar, I'm going to let the worship team mas sing. quando eu sento ali But when I sit there e a adoração começa aqui nessa and casa, the adoration starts porque in this uma house, coisa nós temos aqui nesse because lugar, one thing we have esse here, lugar é lugar de adoração. this place is a Por place of isso os worship. demônios não resistem a esta casa. That is why the enemies Porque a Bíblia and the diz demons do que resist aonde this o house. Espírito de Deus The está, Bible says that where the aí Spirit of há God is, liberdade. that is the Eu venho de liberation. casa I came from home querendo sentar wanting to e sit ficar quietinho. and being quiet. Mas sabe quando você tem óleo But you know when you have e você oil coloca o óleo no fogão, and you put your oil você on the coloca a stove, panela cheia de óleo no fogão you put a pan full of oil on the stove, e o fogão começa a esquentar, and the stove starts to heat o up, óleo começa a ferver. the oil starts to boil. Assim é todo aquele That is que everyone tem o óleo do who has Espírito. the oil Não of the vem com Spirit. conversa fiada pra They don't cima de have mim. that talk over Quem me. tem o óleo de Deus, has the oil ele é of God, cheio de Deus. they are full Ele of God. glorifica, They glorify. ele exalta. They exalt. Ele não consegue ficar parado. Cannot stay still. Hallelujah. Porque tem o óleo de Deus. Because they have the oil of God. E o verso 8 diz: And verse 8 says,
que vou parafrasear, I'm going to paraphrase. no decorrer da caminhada, And in the process of their journey, essas mulheres chamadas agora de loucas, these women that are called foolish, elas também ouviram o grito, o clamor, aí vem o noivo. they also heard, here comes the groom. Em outras palavras, In other words, deixa eu falar para você uma coisa. let me tell you something. Eu não tenho esboço I don't have e eu a, poderia pregar isso aqui sermon. 2 horas para você. and I can pray, Porque a hora que preach à this for medida 2 que eu vou hours. pregando, Because while o I Espírito preach, Santo vai me dando mais the coisas. Spirit keeps telling me E deixa eu more. dizer para você, And let me tell you something. essas loucas, These foolish à women, medida que o tempo vai passando, as the time passes, elas não vão se enchendo novamente. they aren't getting filled. Escute o que eu vou dizer, Listen to what I'm igreja. about to say. É necessário It is necessary que você encha that you a fill sua botija your lamps todos os dias every day com o óleo do with Espírito. the oil of the Spirit. Pastor, como assim? Pastor, why is Se this? fosse assim, If it was like nós não this, precisaríamos ler a we wouldn't need the word palavra. of Quando eu God. leio a palavra, When we read the é o word, óleo que vai me enchendo. it's the oil that Quando eu fills leio a me. palavra, When I read é o the óleo word, que vai vindo sobre it's mim. the oil that comes over Eu me. oro, When I é o pray, azeite que vai it is the descendo. oil that is poured Não over me. tem como viver uma vida You fraca. cannot live a weak life. It is impossible. Não tem. There's É no impossível. way. It is impossible. Mas quem viver uma vida, If you want to live a life, if you live a life eu vou na igreja esse mês. of just, oh, I'm going to church this month. Ok, you can come to church. Okay, pode vir para a igreja. Pode vir para a You igreja. can come to church. Mas sabe o que vai acontecer com você? But you know what's going to happen to you? Que não vem na igreja, That doesn't come to church. que não tem compromisso. That doesn't have compromise E with eu the quando Lord. eu digo compromisso, And when I say não that é you have to have a compromisso comigo relationship, não, it's not gente. compromise É with me. compromisso com a palavra It's de with the Deus. word. É compromisso com a obra It's de Deus. commitment with the word É of compromisso God. com o reino de It's Deus. commitment with the kingdom. Ouça-me, jovens, Listen to me, you. porque eu agora Because me eu vou now, pregar I'm going to para preach quem amanhã to who tomorrow vai assumir esse going to microfone. get this microphone Quando eu não tiver mais when força I'm no no pulmão longer- para pregar, é vocês que vão pregar. You are going to be É preaching. vocês que vão falar. You are going to be Ouça-me speaking. que eu vou Listen dizer. to what I'm about to say. Jamais pregue You are going to preach sem força para pregar. without word. Jamais pregue Do not sem preach ler a palavra de without Deus. reading the word of Jamais God. pregue Do not sem preach buscar a palavra de without Deus. seeking the word of Porque God. quando eu busco a palavra Because de when we Deus, seek the o óleo word, vai descendo, the a oil unção vai keeps going descendo, down. a graça The vai vindo anointing will e a come unção down. de Deus vai sendo liberada. and the sound of God will be delivered. Eu encerro dizendo: I end by saying, estamos vivendo. we are living. Não tem nem como eu exemplificar isso aqui, mas deixa eu tentar. Let me try to explain this. Você consegue ver essa linha? Can you see this line? Dá um zoom ali na câmera ali. Zoom into this paper. Você consegue ver essa linha? Essa é a linha que nós estamos caminhando hoje. This is the line that we're going through today. Pastor, eu não procurei esse problema. Pastor, I didn't seek out this problem. Eu pergunto, quem aqui procura problema? I ask, who looks for problems Se você here? procura problema, você deve estar com problema. If you seek for problems, you must have problems. Não é verdade, pastor Luiz? Is that not true, Pastor Lewison? Não é verdade, evangelista? Isn't that true, Ninguém aqui evangelist? vive procurando problema. Nobody seeks out problems. Mas escute, But listen, Jesus disse: Jesus said this, no mundo tereis in the world you will have tribulações. tribulations. Mas sabe qual foi a palavra de Jesus? You know what the word of Jesus was? Tem de bom ânimo. Have good strength. Faith. Have good faith. Tem de bom ânimo. Have good faith. Quando você caminhar When you go and walk in your e journey o problema vier sobre a sua vida, and the problem comes over your life, lança sobre Jesus throw it to as Jesus. suas necessidades. Throw your necessities to Ele diz Jesus. assim: vinde a mim, Come to me, he says. todos vós. All of those. Ele não disse: vinde a mim os He batistas, didn't say, come to me, the Baptists, presbiterianos, all of the denominations. assembleianos. All Ele the disse: vinde a mim denominations. todos. He said, come to me,
me all os que estáis cansados who are tired e oprimidos, and oppressed. Hallelujah. e eu vos aliviarei. And I will give you strength. Tem gente There's people querendo tomar o lugar de Jesus. that want to take the place of Jesus. Tem gente querendo tomar o lugar de Deus. They want to take the place of God. Muitas vezes And a lot of nós times estamos aqui para isso. we're here for this. É a minha função. It's my É o function. meu dever. It's my É minha responsabilidade. responsibility. Eu não estou correndo disso. I'm not running from Mas às this. vezes eu digo para minha esposa: But I sometimes tell my meu wife, bem, eu não sou Deus. I'm not God. Eu não vou resolver o problema dele. I cannot resolve Eu his não vou resolver o problem. problema I dela. cannot resolve her Certa problem. vez o Espírito Santo falou para mim. Holy Spirit Eu told estava me tão angustiado when I was so com anguished tantos problemas na with igreja. so many O problems in the Espírito Santo church. falou comigo de The Holy madrugada: Spirit told me early pregue morning, a minha palavra. preach my word. Pregue a minha baita Preach my word. Pregue a minha palavra. Preach my word. Que eu vou tomar Because conta do I am resto. going to take care of Lança the rest. sobre Jesus o teu problema. Throw in Jesus Christ your problems, E você vai ter óleo. and you will have oil. Deixa eu dar um conselho para Let você me give aqui. you another É o advice. seu trabalho que está impedindo você de servir a Jesus? Is your job keeping you Larga from o seu worshiping trabalho. God? Quit your job. É esse relacionamento, esse namoro aí que Is está it your impedindo você? relationship, who you're dating? Larga esse relacionamento. Break up with them. É essa amizade que está impedindo Is você it de that ser fiel a friendship Deus? that you have that's Largue keeping you essa from God? amizade. Take care of that Porque a and go to Bíblia the diz side. Because que é the Bible melhor says entrar no olho cego do que ir para o inferno com os dois olhos. it's better to go into heaven É melhor ir blind. para o céu manco sem uma perna It's better to go into do heaven que ir para o inferno andando wobbling normalmente. instead of walking here and going into hell with 2 feet. Por isso That is why, que eu disse that's why I say que estamos andando that we are walking numa linha assim, in a narrow line. muito tênue, muito fina, It's very thin, it's very straight, e você precisa ter cuidado. and you need to be careful. Você sabe por que Você sabe por que as 10 dormiram You know why all the 10 virgins slept e 5 não tinham azeite na sua lâmpada? and 5 didn't have enough oil? Pastor, isso é injusto. Pastor, that's not fair. Isso é injusto. Pastor, that's not fair. Todas elas dormiram, e por que só 5 tinham e as outras não tinham? Why did all of them get to sleep and then 5 of them had enough and 5 of them didn't? Porque as que tinham, Because those that had enough oil, elas sempre buscaram. they were seeking. They were always seeking God. Elas sempre se abasteceram. They were always getting Tem gente filled. que vem na igreja, There's people that come to church só vem na igreja, e é só quando vem na igreja que lê a palavra de Deus. and they only come to church, and when they do, that's the only time they Por read isso the que word aqui of na God. igreja, That's why here at church, que a gente lê a palavra, we read the word, que a gente ora. we pray. Você já observou que aqui a gente ora muito? You know, you've already observed that people pray a lot. Você Some já people, observou que aqui a gente canta, louva muito? here we worship a lot also, Porque aqui because here, Deus está dando uma chance He's giving us a para chance aquelas que não têm azeite, to those that don't have para ver se oil, elas se abastecem um pouquinho. to see if they can pour into some, Porque get some oil poured quando into them. ouvirem o clamor, o grito, Because when they hear the shout, aí vem o noivo, here comes the groom, elas têm um azeite. they have the oil. Essa mensagem This message, é para mim it's for me e para você. and for you. Precisamos We need nos abastecer. to be full. Precisamos nos encher We need to be filled do óleo do Espírito. of the Holy Spirit's oil. Eu vou dizer novamente. I'm going to repeat this. À medida que eu vou falando, As I'm speaking, Deus vai me dando muitas coisas. God is giving me a lot to say. Poderíamos ficar aqui até mais tarde, We can be staying here for a longer period of mas eu time. vou convidar você But I'm going to invite you para ficar de pé comigo. to stand up with me.